Fala, meus queridos, e aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Michele dos Anjos e hoje nós iremos relembrar pontos principais da nossa ACP, a nossa Ação Civil Pública. Mas antes de falar dela, eu quero relembrar com você pontos aqui principais, pontos chaves, antes de você entrar e começar a redigir essa peça, ok? E essas dicas iniciais aqui vai servir para todas as nossas peças, ok? Então, hoje é uma aula aqui para você relaxar e relembrar. Então, pega o VAD, tá na hora de pegar o VAD e ver se você, para quem tá anotando, não, para quem está marcando, né, o VAD, só veja, né? Hoje é uma aula de revisão, tranquilo, perfeito? Vamos lá para o nosso material? Então, vamos lá. Então, hoje é só para relembrar aqui e revisar com você. Então, tá, você recebeu aí a sua peça, o enunciado, certo? Você recebeu o enunciado e antes de você começar, calma, respira, eu quero que você responda aquelas perguntinhas que já são um clichê para nós, ok? Então, eu quero que você responda quem é o seu... Ali no enunciado, vai descobrir, para responder essas questões, quem é o seu cliente, o que ele quer, que daí é onde você vai pegar as palavras principais aí para poder construir as suas teses, quem foi que causou o dano, nesse caso aqui, quem é o réu da sua ação, seja ela uma ação de controle, seja ela uma ação de remédio constitucional, né, ou recursal, em que fase processual está, isso é de suma importância para saber como é que você vai, se você vai propor, se você vai interpor, ok? Tem pedido liminar ou cautelar, enfim, essas perguntas vai te nortear para começar a construir aí a sua peça, perfeito? Feito isso, a gente sabe que o quê? A nossa peça, a gente está aqui, a nossa matéria é direito constitucional. Então, eu sempre puxo ali na orelha dos alunos, para quem é o nosso aluno aqui, sabe que eu dou tutoria individualizada, então eu sempre puxo na orelha de vocês sobre essas questões na hora de desenvolver a tese. Então, a gente respondeu ali o que foi, quais foram os danos causados ao seu cliente, você descobriu quem é o seu cliente e sabe quais os danos causados pelo réu. E aí você descobriu o ponto principal aqui. Descobriu as palavras que são determinantes para construir a sua peça, você vai perguntar, você vai pegar esse segmento aqui, esses pontos, e vai, dentro do caso concreto, você vai perguntar quais foram os princípios violados. Então, pegar os princípios constitucionais e infraconstitucionais, porque a gente sabe que na banca, né, em direito constitucional, o examinador costuma consagrar muitos princípios, inclusive isso pode, a pontuação pode ser elevada, né? Nesse caso aqui, na nossa peça de direito constitucional, na nossa área de direito constitucional, o nosso examinador costuma consagrar os princípios, ok? Que eles são norteadores para nós, perfeito? Então, pegou o caso concreto, descobriu ali qual foi para construir, né, o direito principal violado, quais foram os princípios da Constituição Federal que foram violados. Feito isso, dentro do artigo 5º ali, existe algum inciso que é de suma importância que vai caber no meu caso concreto? Beleza. Sim, se sim, ok, se não, sem problemas, pula. Quais foram os artigos da Constituição Federal que foram violados, ok? Se for questão, tá lá, um tema. Se for em relação à administração pública, a gente sabe que vai encontrar alguma coisa lá no 37. Se for em relação à saúde, enfim, a trabalho, porque não, você vai encontrar tudo na Constituição Federal. Vários assuntos, e aí você pegou lá o caso concreto, descobriu os princípios que foram violados, existem alguns incisos que ali do artigo 5º que cabe ao caso concreto. Na Constituição Federal, vários artigos foram violados aqui. Existe algum artigo do ADCT que cabe aqui? Se sim, beleza, coloca, se não, pula. E aí, quais as leis? Existe alguma lei, no meu caso concreto aqui, que vai se encaixar para o meu caso? Qual lei eu posso usar? E aí você procura, veja, diante do caso concreto, quais leis foram violadas, ok? As súmulas, não esquecer das súmulas vinculantes. Existe alguma súmula vinculante que foi afrontada aqui em relação ao direito do meu cliente?
e as demais súmulas, né? STJ, STF. Não esqueça, tá, pessoal? E antes de ir para a prova, eu sempre falo para os alunos que pelo menos 2 vezes, vai, ler as súmulas vinculantes. Coloca aí no YouTube um áudio das súmulas vinculantes e rapidinho, galera, vocês conseguem ler, tá? Pelo menos 2 vezes aí nesse período de estudo, para você revisar. É importante que vocês saibam pelo menos os assuntos que estão tratando ali as súmulas vinculantes, ok? Tudo bem? E aí, feito isso, vem aí para perfumar, se você lembrar ali na hora da peça, na hora da prova, algum apontamento doutrinário, jurisprudencial, isso só vai enriquecer ainda mais a sua peça, tá bom? Então, esses daqui, esse segmento aqui que a gente acabou bolando, é justamente para te ajudar, porque na hora do nervosismo, eu sei, a gente fica perdido. Então, não esqueça. Ah, Pro, mas ali... às vezes eu sei o caso concreto, eu sei a palavra-chave do meu caso, mas aonde eu vou? Às vezes eu não lembro tudo, né? Não consigo lembrar de todo o assunto. Vai no índice, sabe? No índice da sua Constituição Federal e pega, vamos supor, foi, sei lá, algum direito à saúde. Aí você vai lá na palavrinha saúde e lá vai estar destrinchado todos os artigos que falam sobre saúde, ok? Então, isso vai te ajudar também. Por isso que é de suma importância você responder aquelas questões. Tá vendo que uma coisa vai ligando à outra? Então, se você sabe qual é o dano ali, o que o seu cliente quer, né? Qual foi o dano causado a ele, o que ele efetivamente quer, isso vai te auxiliar muito na hora de você ticar ali cada palavra-chave do enunciado, perfeito? E são elas que vão nortear o desenvolvimento da sua peça. Tranquilo? Agora vamos conversar um pouquinho da nossa ACP, né? Que esse é o intuito da aula de hoje, revisar a nossa ACP. Mas antes disso, eu acho importante a gente relembrar aí e diferenciar a ACP da ação popular, que às vezes a gente acaba confundindo um pouquinho, né? E na hora de propor ali, a gente acaba se confundindo, tá? Então, na ação popular, qualquer cidadão, lembra? Qualquer cidadão em pleno gozo dos seus direitos políticos pode propor a ação popular, perfeito? E já na ACP, na ação civil pública, existem os legitimados, né? A lei 7.347, ela vai nortear lá no artigo 5º quais são os legitimados da nossa ACP, certo? E aí aqui, na nossa ACP, a tutela, ela é mais abrangente, sabe? Ela vem tutelar direitos difusos e coletivos, então é uma maneira mais abrangente para tutelar o direito de todos. Perfeito? Ela é bem mais do que a nossa ação popular. O fundamento da nossa ACP é lá no artigo 129, inciso 3 da nossa Constituição Federal. Aproveita, abre comigo, se necessário for, pausa o vídeo, porque realmente eu quero que você tire isso daqui como uma revisão, tá? E qualquer dúvida, vocês já sabem, eu sigo à disposição, eu gosto muito de conversar com vocês, saber o feedback e estudar junto ali com vocês, tá? Por favor, me mandem ou por DM, os meus contatos eu sempre deixo ao final do material, vocês sabem que eu respondo pelo WhatsApp, tranquilo, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? Então vem conversar comigo, perfeito? Então, continuando aqui. Então, o fundamento da nossa ACP, lembrando, começa primeiro da Constituição, né? Então, na nossa Constituição Federal, lá no artigo 109, inciso 3, a nossa lei 7.347 de 85, e aqui eu coloquei algumas súmulas importantes para a nossa ACP. Não são só essas, mas eu coloquei as mais importantes aqui, tá? Para você levar para sua prova, que é uma aula de revisão, tá? É só uma aula de revisão, lembrando que durante o curso, a gente destrincha muito mais sobre isso aqui, tá bom? Então, qual que é o objeto da nossa ACP? Responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor...
de valor a qualquer outro interesse difuso e coletivo por infração da ordem econômica e da economia popular, certo? E a ordem urbanística. Então, qual que é o objeto da ação? Então, você vai prestar atenção, recebeu o enunciado. E aí você vai saber ali, no caso concreto, se vai encaixar, se o caso concreto vai encaixar aqui no objeto da ação popular, ok? Então, é sempre bom vocês, para cada ação, você saber o objeto dela. Então, da ação popular, da ação do mandado de segurança. Então, para cada ação, seja ela de controle concentrado, de remédio constitucional e de recursos, saber o objeto central ali daquela demanda, daquela ação, ok? Só dessa forma você vai conseguir propor de uma forma mais assertiva, tranquilo? Bora lá. Questão de competência. A competência vai ser do foro da onde ocorreu o dano, tá? Então, aqui a palavra-chave, o local da onde ocorreu o dano, cujo o prejuízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Legal? Então, dê uma olhadinha lá no artigo 2º da Lei 7.347. Vamos lá. Questão de liminar. Liminar, eu quero que você coloque, é admitida, e eu quero que você coloque, veja aí se você... Para quem tá, eu sei que tem alguns alunos que estão marcando o VAD, né? Colocando, ou fazendo remissão, ou pintando o VAD, então verifica aí, tá bom? Mas os artigos 4º e 5º, caput dessa mesma lei aqui, tá bom? Legitimidade ativa, nós já falamos aqui, o artigo 5º da lei, ok? Do artigo 5º que vai do 1 ao 5, do inciso 1 ao 5. Aí vai falar o Ministério Público, a Defensoria, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, ok? Aí continua lá, a autarquia, a empresa pública, a fundação ou sociedade de economia mista, a associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo menos 1 ano, tá? Isso aqui é requisito, 1 ano nos termos da lei civil e inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Tá vendo como a nossa ACP abrange muito mais, né? Por isso que questão do objeto, questão da legitimidade, foquem nisso, prestem atenção nisso, tá? Para vocês saberem qual peça irá propor, tá? A legitimidade passiva vai ser qualquer responsável pela lesão ao interesse difuso e coletivo, né, podendo ser o particular ou o ente público, tá? Quem são os participantes necessários? Você vai intimar aí a intimação do representante, né, do Ministério Público, quando este não for parte. Então, quando o Ministério Público não for parte na ação civil pública, você chama ele ali para atuar ali, para ser, participar ali da ação, lembra do custos legis? Para ser o fiscal ali da nossa ACP. Agora, em relação à estruturação, aqui até coloquei alguns exemplos para vocês só visualizarem, tá? O endereçamento, a gente sabe que vai ser para vara civil, né? Ou é o juízo da Fazenda Pública, tudo vai depender ali a competência, lembra? A competência vai se dar com base, volta lá novamente, a competência vai se dar, cadê? Vou mostrar para vocês aqui. Aonde ocorreu o dano, ok? Não esqueçam disso, tá? Olhem lá no artigo 2º da lei, perfeito? Então tá, você colocou lá, endereçou, qualificou, legitimado ativo e passivo, aí você deu o nome iuris da peça, ok? Aqui eu só tô batendo os pontos principais com vocês. Se vocês quiserem, podem enviar, tá? Um modelinho para mim da ação civil pública para eu ver como é que vocês estão redigindo, não tem problema, tá? Só me chama, fala, olha, Pro, me sinaliza que você veio dessa aula e você queria que eu analisasse aí a sua ACP, sem problemas, eu analiso, tá?
Então, vamos lá. Então, você, endereçamento, qualificou, deu o nome iuris da peça, e aí você vai abrir o tópico da legitimidade, tá? É de suma importância, você vai explicar por que, por exemplo, até coloquei aqui como uma associação, tá? Porque a associação, ela é competente para propor, né, a ação civil pública, né? Por que ela pode propor a ação civil pública? Então, você vai abrir o tópico da legitimidade passiva, ativa e passiva, e você vai explicar porque cada um está nos devidos polos, ok? Eu até deixei aqui o modelinho para que vocês possam ver. Aqui para a aula, né, como a gente tem um tempo bem corrido aqui o material vai ficar disponível para vocês, então é só deixando aqui para você um modelinho, um exemplo de como ficaria, tá? Aí você vai abrir o tópico da competência e você vai dizer o porquê você está ingressando, por que aquele juízo é competente para processar e julgar a ACP. E aí você vai abrir o tópico do cabimento, porque diante do direito difuso e coletivo, né, dos direitos que foram violados, que atinge o direito de todos ali, de uma coletividade, é por isso que você está propondo a ação civil pública, tá bom? O que mais aqui? Aí depois vai vir a questão dos fatos, aí você vai fazer uma breve narrativa, né, de todo o trâmite processual. Aí vem a parte do direito, que é a mais importante, que é onde vai entrar aquele que você vai descrever ali e concatenar todas as teses que você achou diante daquela palavra-chave. Lembra disso? Lembra que eu falei lá de vocês seguirem, pegarem lá, são 7 pontos que vocês precisam seguir. Princípios, Constituição, o artigo 5º, existe algum inciso do artigo 5º que foi violado, a Constituição Federal, quais artigos da Constituição Federal, existe algum artigo da DCT? Se sim, né? Ali eu coloco tudo, a gente sempre brinca aqui o que a bunda não atrapalha, né? Então, então a gente tenta abarcar o máximo que a gente pode, porque a gente não sabe. Nós não sabemos o que efetivamente o examinador ele vai cobrar, certo? Então, veja bem. Depois você continua, vai lá, se tem alguma lei específica ao caso concreto, né, foi violada alguma lei, depois você vai ver se tem alguma súmula vinculante violada e as demais súmulas, e aí se você lembrar algum posicionamento doutrinário, jurisprudencial, enfim, que venha enriquecer a sua peça, as suas teses, pode colocar lá. Ok? Então, aqui que você vai colocar, na parte do direito, você vai elencar aqui, certo? E aí, depois, demonstrar o fumus boni iuris e o peliculi mora ali no pedido da liminar, né, da cautelar, enfim. E aí, de suma importância que vocês separem, tá? Por gentileza, separem aí as ideias deixem bem claros para que o examinador torne fácil, né, na hora da correção, tá bom? E aí vem dos pedidos, e ali, não esquecer dos pedidos, vamos aproveitar para rever aqui. Então, pedido 1, você vai pedir o deferimento ali da sua liminar, né, da cautelar, para impor o réu a prestação adequada lá do serviço público. Abram lá o artigo 12 da Lei 7.347, certo? Pedido da produção de provas, pedido da procedência da ação, artigo 3º, caput da lei, não esqueçam disso. Então tá, artigo 12, você vai pedir a produção de provas, artigo 3º, caput da lei 7347, a intimação do Ministério Público, lembra disso? Se ele não for parte, né, se ele não for parte na ACP, você chama ele como custos legis aqui, ok? A citação do réu para contestar, certo? E a condenação do réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme o artigo 11 e 12 da lei, certo? E aí, vamos para o nosso fechamento, né? Pedir o deferimento, local e data, advogado OAB, e aí tá pronta a nossa ACP, viu? Ela é bem tranquila, né? Ela é bem tranquila. A minha maior preocupação aqui é vocês saberem mesmo pegar principalmente ali na construção das teses, tá? Vamos fazer o seguinte, caso tenha surgido alguma dúvida, como eu disse aqui no decorrer da nossa revisão, fique muito tranquilo, só me chamar que a gente bate um papo e aí eu vou tirando as dúvidas e orientando vocês da melhor maneira. Tudo bem, meus queridos? Por hoje é só.
essa é a nossa revisão. Aqui, minhas redes sociais. Pode me chamar pelo Instagram. Não consigo movimentar tanto o Instagram porque eu tô me dedicando a vocês, né? Aos alunos. E, enfim, é época de OAB, a minha agenda fica um pouquinho mais apertada. Mas não tem problema, no máximo que pode acontecer eu demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá? Então, no mais é isso. Eu desejo bons estudos para você, boa prova. Tô torcendo muito, muito, muito para que você passe, tá bom? Fique tranquilo, vai dar tudo certo e qualquer dúvida eu sigo à disposição. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.